Olá, paz do Senhor Jesus. Tudo bem, minha irmã? Senhor Jesus, Clarice, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Olá, pessoal. Meu nome é Clarice, ela é a irmã Rita. Nós somos do Ministério Abridores do Caminho e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o profeta Joel. É um dos livros dos profetas menores e nós estamos fazendo um estudo dos profetas menores. Os nossos encontros estão ocorrendo às sextas-feiras, às 20 horas, pelo Google Meet. E nós estamos com a proposta de fazer essas lives com um resumo dos livros. Então, hoje nós vamos falar sobre o profeta Joel. Joel significa Jeová é Deus. E um tema muito importante do livro é que fala que o Senhor é o Deus da vida. O povo precisava da misericórdia de Deus. Somente o Senhor poderia dar prosperidade e a salvação que o povo tanto precisava. Joel viveu na mesma época que os profetas Jonas e Amós. Ele viveu no ano de 820 a.C., durante o reinado do rei Osias. Você gostaria de fazer algum comentário, irmã Rita, sobre o primeiro Hum, capítulo? tá. No primeiro capítulo, a gente vê o profeta recebendo uma visão e vendo uma praga de gafanhotos. E essa praga de gafanhotos era um juízo de Deus sobre a nação de Israel. Então, a gente vê aqui que, inclusive no versículo 3, ele começa a falar. O povo de Israel sempre falou, ou Deus sempre falou para o povo de Israel para que eles passassem os grandes feitos dele de pai para filho. E no versículo 3, no capítulo 1, a gente vê o Senhor falando através de Joel para que aquilo fosse repassado para os filhos, aqueles castigos fossem repassados, como uma aprendizagem, tipo, olha, aconteceu isso por causa da desobediência, não façam isso. Aprendam com essa lição dolorosa, né? E no versículo 4, o, o profeta começa a descrever a praga de gafanhotos, né? Foram 4 tipos de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E cada um deles ia comendo o que o outro deixava, né? Então a praga foi piorando. Aí depois fala sobre as consequências, né, dessa praga de gafanhotos, porque assim, desde as pessoas que bebiam, né, os beberrões, até as ofertas do templo do Senhor foram prejudicadas, porque não tinha mais cereal, né? Não tinha mais como se apresentar as ofertas de cereais no templo. Então, essa calamidade da praga de gafanhotos afetou a todo mundo, quem temia e quem não temia ao Senhor. E a gente vê que, né, muita coisa que acontece em Joel a gente pode pegar para a vida da gente, né? A Bíblia tem essa questão da gente aprender com o que aconteceu e de que quando o Senhor envia realmente um castigo para uma nação, todos sofrem, né? Deus guarda os seus, a gente sabe disso, mas todo mundo acaba sendo tocado, sabe? Algum comentário sobre isso, Clarice, antes de eu continuar? Ainda tem coisas no capítulo primeiro, mas sei lá, você quer comentar alguma coisa sobre os gafanhotos? Sim, Joel profetizou contra o reino do sul, contra o reino de Judá. Isso é muito importante destacar, né? E sobre essas visões dos gafanhotos, Joel, ele descreve a característica, né? Que os gafanhotos tinham dentes de leões, correm como cavalos, escalam muro como soldados e fazem som como soldados de guerra, né? Declarando ele como que ele via, né? Essa praga dos gafanhotos, como que ela era representada. Sim, sim. Como também foi nociva, assim, como foi destruidora aquela praga. Não foi uma coisa assim tranquila, foi uma coisa bem drástica. Sim. Aí no versículo 13 e 14, o Senhor fala sobre jejum, né? Ele começa a chamar os ministros dele ao arrependimento e para que os ministros também chamem todos os outros moradores ao arrependimento. Tá dando eco, né? Não? Para mim tá dando um pouquinho de eco. Ok.
Então, o Senhor começa a chamar os ministros para arrependimento e pede para que os ministros também chamem todos os moradores ao arrependimento. E a gente vê que também, assim, essa praga de gafanhotos é uma representação de destruição que aponta para o dia do Senhor. Joel tem essa questão de sempre apontar para o dia do Senhor. Essas destruições que são permitidas pelo Senhor apontam para o grande dia em que o Senhor fará justiça na terra, né? Em que ele castigará os maus, definitivamente. E, bem, a partir do versículo 17 tem a descrição da seca, porque não foi só a praga de gafanhoto, teve uma grande seca também. E no versículo 20 a gente vê que até os animais suspiravam, porque até eles estavam sofrendo as consequências de tudo que acontecia, né? Sem seca não tem ração, não tem também cereal para eles comerem, então assim, todo mundo acabou sofrendo. Aí começa o capítulo 2. Pode dar continuidade. Tá. Aí no versículo 1 nós temos, né, o pedido do Senhor para tocar a trombeta. Toque a trombeta, né, avise o povo do que está acontecendo. A trombeta era tocada para indicar a iminência de algum perigo. Algum perigo estava prestes a acontecer. Então, Joel falava para tocar a trombeta, tipo, avise que está tendo, vai ter um grande perigo, algo ruim está vindo. Então a gente vê que assim a praga de gafanhotos aconteceu depois, né, de Joel ter visto, mas também era um prenúncio de um exército poderoso inimigo que ia invadir aquele lugar, né, Judá. E aí tem toda a descrição de como era esse exército. Aí de novo, né, há um chamamento ao arrependimento, do versículo 12 a 17. E mais uma vez os sacerdotes são chamados a interceder pelo povo, né? Eles apresentavam sacrifícios, mas eles também deveriam interceder pelo povo. O arrependimento deveria começar deles. Então, assim, do versículo 18 a 27, a gente vê que o Senhor se compadece, né, do povo, porque houve humilhação, porque houve arrependimento. E o Senhor faz promessas, inclusive de restituição. E, inclusive, até os animais recebem as promessas do Senhor. E aí, do versículo 28 ao 32, nós vemos a questão do Espírito Santo caindo sobre toda a carne. As promessas, de novo, apontando para um tempo futuro. Você quer comentar um pouquinho, cara? É muito lindo ver o nosso Deus, como que ele procede. Ele nos convida ao arrependimento. No caso de Joel, ele chamou os sacerdotes, que eram aqueles que representavam o povo. E se a gente der ouvidos à voz do Senhor, à repreensão do Senhor e nos arrependermos e nos humilharmos diante dele com clamor, com jejum, ele atende o nosso clamor, né? Ele é um Deus misericordioso, compassivo. Então, Deus ama o arrependimento. Ele sabe que nós pecamos, mas ele atende o coração arrependido. E aí, quando nós nos arrependemos de nossas transgressões, nos arrependemos de nossos pecados, há uma promessa de fartura. E é assim nos dias de hoje. O Senhor ainda está nos convidando para um arrependimento genuíno. E a pregação do arrependimento precisa voltar às igrejas. Nós precisamos voltar a nos arrepender de nossos pecados. E o Senhor nos atenderá com graça e misericórdia. E a gente vê que até os animais estavam cativos ao pecado do ser humano. E quando o ser humano se arrependeu, os animais também foram recompensados por isso. Isso é muito lindo. E houve o derramamento do Espírito. Não tem riqueza maior do que nós podemos ter a presença do Espírito Santo conosco. E esse texto de Joel 2 é citado em Atos 2, no dia do Pentecostes, quando houve o batismo do Espírito Santo. Então houve o cumprimento dessa promessa do batismo no Espírito Santo. E é muito lindo, onde os velhos seriam visões, quando os jovens seriam visões, os velhos seriam sonhos. E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje. O Senhor está derramando o Espírito dele sobre toda a carne. Nós estamos desfrutando dessa promessa maravilhosa. Amém. Então a gente vê, né, que realmente os profetas a gente vê isso. Aponta para o futuro próximo, mas muitas vezes também aponta
para algo que um futuro muito distante, né? Que aí a gente ainda não viu o cumprimento. Nesse caso, a gente, glória a Deus, já viu, né? Que foi o derramamento do Espírito Santo na igreja, os dons sendo derramados, e a gente, pela misericórdia do Senhor, vive isso ainda. Então, é isso. Certo. Agora nós vamos para o capítulo 3, que é o último capítulo, finalizando. Então, nós temos alguns juízos de Deus sobre as nações inimigas de Israel, né? Mas também apontando para o castigo para aquelas nações, mas para o castigo também contra os inimigos de Deus, sabe? Contra os inimigos da igreja, por exemplo. Muita coisa a gente pode pegar e trazer para os inimigos da igreja. E um dos textos assim que são mais impactantes também, nesse capítulo 3, é o versículo 14, que fala multidões, multidões no vale da decisão. E aponta também para um tempo futuro em que as nações serão julgadas, as pessoas serão julgadas, né? Esse vale da decisão é o vale de Josafá. Josafá significa Deus julga. Isso, Deus julga. Então, fala sobre esse momento em que as nações serão julgadas por Deus. E termina com a promessa de restauração de Israel, né? E no versículo 18, por exemplo, a gente vê que é uma promessa de fartura de alimento e de água. E a gente observa que no começo do livro havia um perigo de seca, né? Uma destruição de gafanhotos, um perigo de seca. Então, novamente, o Senhor trazendo promessas de restaurar a sorte de Judá, o Senhor se vingando dos inimigos de Israel, e termina o versículo 21 falando que o Senhor habitará em Sião. Então, falando sobre o reinado de Jesus na terra, né? Apontando para isso. Então, esse é o livro de Joel, um livro muito, muito, muito impactante. Que fala de coisas que aconteceram naquela época, que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Obrigada, irmã Rita, pela participação. Nós estamos encerrando aqui, então, nosso estudo de Joel. Estamos estudando os profetas menores. Se você desejar estudar conosco, envie a mensagem no direct. Será uma honra ter você conosco. Deus abençoe. Tchau.